Como estão as crianças mais lindas da tia? Estão bem? Estão ainda aproveitando esse tempo? Cuidando da mamãe, da família, do papai? Todo mundo brincando, se cuidando dentro de casa? Isso aí, a gente vai se cuidar só mais um pouquinho e já já a gente vai poder brincar e compartilhar muita história, né? Hoje a tia veio aqui para continuar uma história que eu sei, porque eu já assisti, que a tia Ingrid ensinou vocês semana passada, sobre a criação de Deus. Não foi que a tia Ingrid falou que Deus criou o mundo? Hoje a gente vai continuar, porque hoje a gente vai entender que tudo aquilo que Deus criou na semana passada, Ele pediu que a gente cuidasse. Vocês conseguem lembrar de tudo que Deus criou e de tudo que Ele pediu para que a gente cuidasse? Não, né? E se lembrar também, vamos lá. Vocês vão ajudar a tia então aí em casa. A tia vai ler novamente o trecho de Gênesis 1, onde especifica tudo aquilo que Deus criou. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as criações e como cuidar de cada uma delas. Lá em Gênesis 1, começa então assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu que a luz era boa, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e a manhã do primeiro dia. Vocês conseguem imaginar a terra onde a gente vive hoje, escura e vazia? É isso daí a gente parar pra pensar e imaginar que é a mesma sensação da gente apagar a luz no meio da noite e não enxergar nada. Deve ser muito estranho, né? Mas aí Deus foi lá e fez a terra, o céu, criou a luz e também a noite, porque a gente precisa dormir. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou os céus. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. No segundo dia, Deus então resolveu criar as águas. Vocês já pararam para pensar como seria se a gente não tivesse água? Justo ela, que é aquela que tão gostosinha, mata a nossa sede? Justo ela, que é aquela que ajuda a gente a tomar aquele banho e ficar super cheiroso? E se a gente não tivesse água, como que ia ser? Então, a gente também tem que pensar que a gente precisa cuidar, porque Deus fez ela no segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares aos conjuntos de água. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. As árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus fez a terra, e nela Ele colocou várias plantinhas, e pediu que cada uma desse seu fruto, e também que criasse a sua vegetação. Nem todas as plantas dão frutinhas, né? Mas todas elas têm muita importância, porque elas ajudam a gente a respirar. Você sabia que o ar, ele é produzido através das plantas? Por isso é muito importante que a gente cuide de cada árvore que a gente tem próximo da nossa casa, para que ninguém venha cortar ela e prejudicar a nossa qualidade, não é verdade? Afinal, todo mundo precisa respirar. Mas aí, Deus criou as que dão fruto. Quem não gosta de comer uma frutinha à tarde, não é verdade? Faz tão bem, não é? Então, além de Deus criar as árvores e os frutos, Deus criou comida, né? Porque é muito bom, vocês concordam? Vamos ver o que Deus criou também. Disse Deus: haja luminares, firmamentos do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez
fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o 4º dia. Então, no 4º dia, Deus criou o sol, que é tão gostoso, né? Tão quentinho, durante o dia consegue iluminar para a gente poder andar na rua, para a gente ir para a escola. E à noite, Deus criou o quê? A lua, para poder clarear também, para a gente poder andar, né? E também poder dormir. Todo mundo precisa dormir, não é verdade? Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. Então, no 5º dia, Deus criou todos os peixinhos, todos os passarinhos e todos os animaizinhos que estão então na terra. Vocês sabiam que o lugar do passarinho é na natureza? O passarinho ele foi feito para voar, para comer o fruto das árvores, para poder fazer lá a semente brotar na terra. Vocês sabiam que quando o passarinho come, ele joga a sementinha no chão? E é isso que faz com que novas árvores cresçam? Então é muito importante que a gente tenha consciência de cuidar desses bichinhos e não colocar eles numa gaiola onde eles não vão ajudar e vão acabar ficando tristinhos porque não vão poder voar. Deus também fez os animais aquáticos, que são os peixinhos, que ajudam lá no rio a manter uma qualidade de vida. É muito importante que, além da gente cuidar do peixinho, a gente também tenha consciência de cuidar de onde ele vive, que são os rios. É muito importante que a gente não jogue sujeira, que a gente não deixe cair nada dentro dos rios, muito menos todo mundo jogando sujeira e aí vocês vivendo num monte de lixo. E aí acaba que o quê? Os peixinhos morrem, porque o rio ele fica muito sujo e aí ele não gera vida. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de não jogar nada na rua, de não jogar nada no rio, porque lá tem gente que mora e a gente precisa zelar por essas coisinhas que são tão preciosas deixadas para Deus, não é verdade? Deixadas por Deus. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, porque esses bichinhos eles precisam da casinha deles limpa. E aí cabe a gente cuidar dessa parte. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes em todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimentos para vocês. Eu os dou de vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o 6º dia. Então lá no 6º dia, Deus criou os animaizinhos, todos eles com os seus pares. Para o leão, a leãozinha. Para o macaco, a macaquinha. Para o pandinha, a pandinha. Para o cachorro, a cachorrinha. E Deus colocou eles na natureza e pediu o quê? Depois disso, criou o homem e a
pediu para que eles cuidassem dos animaizinhos, para que eles cuidassem das plantas, para que eles cultivassem a água, para que eles fizessem que tudo isso pudesse continuar gerando e nunca parar, nunca deixar de existir. E é isso que Deus pede pra gente até hoje, que a gente continue cuidando, que a gente continue amando, que a gente não perca o respeito de tirar os animaizinhos do lugar deles lá na floresta, ou até mesmo de acabar com as plantas que podem produzir comida e também o ar, ou acabar sujando a água e não permitir que a gente possa tomar um copo de água. E Deus viu que tudo isso funcionou. E aí no 7º dia ele resolveu descansar, porque estava tudo feito e ele já tinha entregado a missão de cuidar de tudo isso para o homem, no caso Adão, né? Então hoje a gente vai continuar, a partir de agora, vocês já estão aí sabendo, vocês vão me ajudar e ajudar também a família de vocês a continuar cuidando de tudo isso, tá? Então é muito importante que vocês tomem um banho e não fiquem de brincadeira, para não perder a água, né? Quando forem lá passear no zoológico ou em qualquer outro lugar, não queiram machucar os animaizinhos, não queiram provocar. Cuidem e comam os frutos com a consciência de que vocês precisam cuidar, tá? É legal quando a gente vê uma plantinha, vai lá e arranca ela, não é? Talvez pra gente ela não tenha serventia, mas se ela tá lá é porque alguma coisa ela precisa gerar, não é verdade? Então tenham essa consciência, porque tudo que a gente tem e tudo que a gente faz gera uma consequência. Deus fez isso há muito tempo e até hoje a gente ainda tem tudo isso, não é verdade? Então a gente precisa cuidar, a gente precisa zelar e fazer com que isso continue lá na frente. Agora a gente vai fechar o nosso olhinho e a tia vai orar agradecendo por tudo isso que Deus nos deu. Você aí de casa fecha o olhinho, se tiver com a mamãe pode dar a mão para a mamãe. E vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia em que o Senhor nos permitiu ler da sua palavra e entender sobre a sua criação. Obrigada por cada animalzinho, por cada planta, pela água, pelo céu, pelo sol. Obrigada por todas as criações. Obrigada pelo Senhor ter nos criado, por o Senhor ter acreditado em nós para cuidar de tudo isso. Senhor, abençoa a vida dessa criança que hoje vai começar a ter, então, o incentivo de cuidar, que o Senhor consiga colocar nos caminhos dela, tudo isso para que ela possa ter a chance de cuidar e de ensinar também os seus a cuidar deles. Obrigada também pelas famílias, abençoa cada um, em nome de Jesus, amém. Ó, não acabou por aí, a tia vai mandar para vocês um desenho, a mamãe pode imprimir ou então desenhar para vocês num papel, e aí vocês podem pintar e fazer o exercício, tá bom? Fora isso, vamos cuidar, não esqueçam disso. Eu quero ver no final disso vocês contando se vocês economizaram a água, se vocês cuidaram bem do lixo e se vocês estão cuidando dos animaizinhos, hein? Muito bem, então, a tia vai ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês, a tia tá morrendo de saudade, tá bom? Tchau, meus amores!